Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Meu Deus, queremos, Senhor, te agradecer por essa oportunidade de estar aqui em tua presença. Te agradecer, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito. Nesse momento nos colocamos diante da tua presença. Queremos, Senhor, te agradecer por esse dia. Te pedir, Senhor, perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Muitas vezes, Senhor, a alma está inquieta. Muitas vezes nós não teremos todas as respostas. Existe um silêncio em meio a tantas lutas, em meio a tantas batalhas que enfrentamos. Mas sabemos que o Senhor é um Deus que está sempre cuidando do seu povo. E nós entramos aqui nesse dia para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é aquele que nos sustenta com a destra fiel da tua justiça. É o Senhor quem segura em nossas mãos, porque se não fosse assim, nós não suportaríamos os dias maus. Se não fosse, Senhor, o teu amor, a tua misericórdia, os teus livramentos, quando os adversários eles se levantam contra a nossa vida, quando as potestades fazem reuniões para destruir o teu povo, o Senhor sempre estará lá para dar livramento. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, eu te apresento cada vida que está entrando aqui, cada vida que está orando, que está pedindo oração. Que seja um dia de livramento dentro dos hospitais, nos lares. Senhor, levanta aqueles que estão aflitos, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão sem força, sem esperança. Meu Deus, aumenta a nossa fé nos dias de tribulações, nos dias difíceis. Que a gente não venha ficar pelo meio do caminho, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, para terminar, para aperfeiçoar, aleluia, a sua obra em nossas vidas. Louvado seja Deus. Senhor, eu oro por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão no leito de um hospital, por aqueles que estão enfermos em casa, ou seja, da alma, ou do corpo, ou da mente, Senhor. Ah, Senhor, como o inimigo tem investido nas mentes, como o inimigo, o adversário das nossas almas, ele investe para tentar paralisar o povo, para tentar deter a nossa vida, para querer nos colocar pânico, medo. Mas que toda a arma forjada no dia de hoje seja destruído contra a vida do teu povo, contra as nossas vidas. Toda preparação, tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que nós não vemos, Senhor, mas sabemos que o Senhor vê tudo o que está em oculto. E nós te pedimos, Senhor, brinda a nossa casa, brinda a nossa mente, brinda, Senhor, a nossa saúde física e espiritual, para que a gente continue, Senhor, glorificando e exaltando o teu nome, para que a gente continue dizendo, Senhor, que o Senhor é um Deus que permite que nós até passamos pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor nunca nos deixa só. Meu Deus, eu quero apresentar também os casamentos nessa manhã. Deus, entra, Senhor, com restauração, com amor, com fidelidade, Senhor, dentro dos lares, respeito.
Meu Deus, se o homem não tiver, meu Deus, temor, o princípio, guardar a palavra, ele jamais conseguirá conduzir a sua casa, conduzir a sua família. Porque o princípio da sabedoria, Senhor, é o temor. Precisamos temer. Precisamos temer quando os homens não nos veem. Precisamos guardar a tua palavra. Glória a Deus. O salmista, ele vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu guardei a tua palavra para eu ter força nos dias difíceis. Eu guardei, Senhor, a tua palavra, porque a tua palavra é fiel. A tua palavra é que prevalece em nossas vidas. A tua palavra é que nos guarda, é que nos protege. A tua palavra é quem determina aonde nós vamos chegar, o que nós vamos ser. Não é o que alguém determina sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua saúde, sobre os teus negócios. Não, é a palavra de Deus. Eu sei, aleluia, que existe uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida. Eu sei que Deus liberou uma palavra sobre a tua casa, uma palavra de bênção, uma palavra de restauração. Se você não recebeu essa palavra, receba no dia de hoje. Deus, Ele pode todas as coisas. Diga, feito o apóstolo Paulo: eu posso, Senhor, todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ei, eu e você não podemos nada, mas servimos a um Deus grande, a um Deus que nos sustenta, a um Deus que nos fortalece, a um Deus que abriu o mar vermelho, aleluia, a um Deus que fez muralhas caírem, a um Deus que tirou Daniel da cova dos leões, a um Deus que tirou José dentro da cadeia. Ei, nós servimos a um Deus que não importa onde você esteja, Ele tem poder para tirar você daí. Ele tem poder para resgatar alguém da tua família. Se está nas drogas, se está distante, se está no pecado, se está escravizado, Deus, Ele tem poder para restaurar a vida de alguém dentro do teu lar. Aleluia. Continua orando, continua intercedendo, continua crendo, aleluia, que esse deserto não vai te matar. Esse deserto não é o teu fim. Ei, muitas vezes quando nós entramos em um deserto, dizemos assim: Senhor, vamos morrer, vamos perecer. Muitas vezes fazemos assim, olhamos para a tempestade que estamos enfrentando e dizemos como Pedro: Senhor, não te importas que perecemos? O vento estava bravio, a onda era ao contrário. Eu não sei qual é a onda que está ao contrário na tua vida, não sei qual é a tempestade que tem se levantado, que muitas vezes nós dizemos para o Senhor: Senhor, o Senhor não se importa com o meu choro, o Senhor não se importa com o sofrimento, o Senhor não se importa com tanta angústia, e você presencia só o silêncio de Deus. Mas eu quero dizer que o silêncio de Deus é resposta, que se Deus está em silêncio, Ele está trabalhando ao teu favor. Se Deus está trabalhando em silêncio, Ele está trabalhando na tua casa, Ele está trabalhando para te dar vitória, Ele está trabalhando para te dar saúde. Aleluia. Deus não deu a última palavra na tua vida, Ele está em silêncio, porque às vezes é necessário Deus ficar em silêncio, porque Deus quer extrair o melhor da nossa vida. Deus quer que a gente tenha estrutura, aleluia, para suportar os dias maus. E eu quero dizer para você, diante do Espírito Santo, que essa luta vai passar, esse deserto vai passar. Chegará o tempo, aleluia, de você olhar e ver Deus cumprir as promessas dele na tua vida.
Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar todos que estão aqui com a paz do Senhor, desejar um bom dia, um dia cheio da presença de Deus aí entrando dentro da tua casa. Que o Senhor conduza esse dia, que o Senhor conduza os teus passos, que Ele dê direção, que Ele quebre o arco, que Ele quebre as preparações do aniversário, que todo o planejamento que estava reunido para destruir a tua casa, a tua vida, seja destruído no dia de hoje. Que o Senhor Ele vá guiando você, para você tomar as melhores decisões, para que você não haja por impulso, pelas emoções, e que depois o preço é muito maior. Temos que confiar verdadeiramente em Deus, entregando a nossa vida, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, aleluia, e ter a certeza que Ele está cuidando de tudo. Já vai compartilhando essa live. Eu sei que tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. É um prazer estar aqui juntos com vocês, né? Eu passei um tempo sem fazer live, eu estava enferma e foram dias difíceis, mas eu sinto um enorme prazer, porque eu nasci para isso, para fazer a obra de Deus. E eu sinto a necessidade de estar ministrando a palavra de Deus. Aleluia, tudo que vai para vocês, primeiro volta para mim. Eu tomo posse de cada palavra que o Espírito Santo me conduz, de cada oração, porque eu sei que quando o Espírito Santo está trabalhando aí, Ele está trabalhando na minha vida, Ele está trabalhando no meio dos meus, aleluia também. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Glória a Deus. A palavra de hoje se encontra em Jeremias, a palavra no qual o Senhor colocou no meu coração, Jeremias, capítulo 1, o 11, que vai dizer: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre as minhas palavras para cumprir. Glória a Deus. Quantas vezes nós não estamos na posição de Jeremias? Quantas vezes Deus nos faz uma promessa e a gente, por passar por momentos de tribulações, Deus está renovando. Olha, existe um renovo hoje para você que entrou aqui, para você que estava pedindo uma resposta de Deus. Deus está dizendo para você: o que é que vês? Quem é que fala contigo? Quem é que fez a promessa? Quem é que fez o céu e a terra? Aleluia. Quem te gerou no ventre da tua mãe? Por que duvidas tanto? Por que tanta ansiedade, tanta inquietação? O Senhor vai falar sobre o ministério de Jeremias pela primeira vez e vai dizer: Jeremias, antes de eu te formar, eu te escolhi no ventre da tua mãe, eu te separei e eu te levarei às nações. A gente vê que Deus está falando para Jeremias: Jeremias, tu nem sabia, eu já tinha te escolhido, eu já tinha te consagrado, eu já tinha te ungido. Você imagina um bebê, antes dele nascer, ele já ser separado por Deus para uma missão, ele já ser ungido no céu, aleluia. Já era como se Deus dissesse assim: Jeremias, tu já vai descer com o azeite, tu já vai descer com a minha presença, aleluia. Muitas vezes nós recebemos a unção do homem, a unção da terra, a separação de quem quer fazer, de quem quer anunciar o nosso nome, de quem quer, sabe, apresentar. Mas não, Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, sou eu que te escolhi, não é o homem que te escolheu, não é o homem que vai te apresentar, é Deus. Glória a Deus. É Deus que nos apresenta, é Deus que nos separa. E o Senhor começa a dizer para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi.
Jesus está dizendo para você que Ele escolheu você. Então, não tem o que você temer. Não tem por que você duvidar do chamado de Deus. Quando Deus nos escolhe, a gente não precisa se preocupar com quem não nos escolhe, com quem não nos aplaude, com quem não está ou aprova o nosso ministério. Ei, Deus te escolheu. Então dá para você se levantar aí dessa caverna? Dá para você aí, aleluia, receber força do Espírito Santo? Porque muitas vezes nós queremos que alguém nos escolha. Muitas vezes nós queremos que alguém se lembre da gente. Mas quando o próprio Deus chega para dizer assim, olha, levanta, bebe água, longa é a caminhada sobre a terra. Fui eu quem te escolhi. Então, quando Deus estava levando Jeremias, levantando ele para pregar naquela nação, Deus não estava levantando Jeremias para pregar num tempo difícil. O povo estava em rebeldia. O povo estava distante de tudo que Moisés tinha ensinado, de todos os mandamentos, porque desde o Egito que o Senhor fala para o seu povo, olha, é se andares na minha palavra. Aleluia. É se desviarem do mal. É se colocarem a palavra na tábua do teu coração e viver essa palavra. E não se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Meditar na minha palavra todos os dias. Viver ela. Aí sim eu serei contigo. Aí sim eu prosperarei até a tua 4ª geração. Existe uma bênção sobre a nossa vida. Pela nossa obediência a Deus. Pela renúncia. Por querer ser diferente. Não negociar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Existe uma bênção até a 4ª geração. Aleluia. Sobre a nossa família. A tua obediência a Deus vai alcançar aí a tua descendência. Então, é a fidelidade a Deus. O povo se corrompia com muita facilidade. E quem somos nós no tempo difíceis? Quem somos nós quando as promessas não se cumprem? Quando o casamento não vai bem? Quando os filhos estão nas drogas? Quando a sociedade nos rejeita? Quando a enfermidade chega? Quando o alimento falta na mesa? Aonde está a nossa fidelidade com Deus? Aonde está a aliança com Deus? Ei, você precisa olhar para os montes. De onde virá o teu socorro? Aleluia! O teu socorro não vem da terra, de homens falhos, fracos, mas é de Deus quem te sustenta todos os dias. Mas muitas vezes nós queremos nos apoiar em algo ou em alguém, e quando a tempestade da nossa vida vem, nós enfraquecemos porque não estamos firmados na rocha. E como é que se firma na rocha? Não fazendo, aleluia, como Israel. Não fazendo como muitos fazem. Mas permanecer na sua palavra. Olha, Davi vai dizer, eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Porque Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. O povo aqui cai na mão de Deus. Mas o povo estava caindo na mão de Deus por rebeldia. É certo que Deus, ele não tem prazer em punir. Deus, ele corrige, aleluia, para restaurar, para trazer o homem de volta para a presença. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu e você não estaríamos aqui. Se não fossem as grandezas de Deus sobre a nossa vida, a gente jamais estaria aqui. Se o Senhor nos pune, é para nos ensinar.
é para nos corrigir, é para nos trazer para a presença dele. Israel estava distante da presença, aleluia, a cidade tinha sido saqueada, aleluia, o povo estava em rebeldia, não queria a correção de Deus, não queria a palavra de Deus, não queria que Jeremias pregasse ali, e Deus vai levantar Jeremias, vai dizer: Jeremias, eu estou te levando para uma missão árdua. E eu quero falar hoje sobre chamado. Chamado nem sempre você vai estar bem. Chamado, você nem sempre vai pregar para as melhores pessoas. Nem sempre você vai estar nos melhores lugares. Nem sempre você vai estar em destaque. O chamado, nem sempre alguém vai escutar aquilo que Deus está falando. E principalmente quando Deus vai dizer: eu vou te levantar, eu vou te erguer para uma geração, para um tempo difícil, para um mundo, uma sociedade que está se corrompendo, que está entrando, aleluia, a modernidade, que tudo está virando normal, onde todo mundo acham que a Bíblia está errada e o povo está levantando o seu Deus. O povo está levantando as suas vontades, e já existe tantas coisas para normalizar o pecado, para dizer que o errado é certo, aleluia, e o certo é errado. Esse povo que prega a palavra de Deus é careta. Nós vivemos em outra geração, vivemos como nós queremos, vivemos como eu quero viver. E o pior é quando o povo não se arrepende. Eu já vi tantas pessoas que estão errando, que estão no pecado, mas dizem assim: eu sei que eu estou pecando, eu sei que eu não estou agradando a Deus, eu peço misericórdia a Deus todos os dias, para que Ele venha me tirar do pecado, né? Porque o que move o coração de Deus é um coração quebrantado. Mas tem pessoas que acham que vão ser salvas do jeito que estão, que Deus vai fazer do jeito que elas estão. Olha, se os escolhidos de Deus pagam um preço enorme, não é fácil receber vitória, não é fácil receber promessa, como muitos pregam aí, aleluia. Não é fácil, não se iluda. O céu é tomado à força. Primeiro, o maior milagre acontece dentro de mim e dentro de você. Deus primeiro precisa forjar o nosso caráter. Ele precisa moldar a nossa vida. Ele precisa tirar tudo aquilo que não agrada a Ele, para servir no ministério de Deus, para ser usado, para ser cheio do Espírito Santo, para ouvir o que Deus quer, falar com a gente, como Jeremias. Ele estava dizendo, Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, fica de pé, se posiciona, para que eu venha falar contigo. Não é de todo jeito. No meio de uma multidão, no meio de tantos ali, o Senhor escolhe Jeremias. Por quê? Porque ele conhecia a integridade, o coração, a entrega. Aleluia. E por isso Deus escolhe. Ainda que o homem seja falho, ainda que o homem seja pecador, ainda que o homem fique distante da presença de Deus, mas ele sabe o coração que está aberto para ele moldar, para ele trabalhar, para ele restaurar. Não se trata de ser santo, não, mas de um Deus que é perfeito e que aperfeiçoa a sua obra dentro de nós. Jeremias vai dizer: Senhor, eu sou uma criança. Era como se Jeremias dissesse assim: Deus, tem mais alguém aí capacitado, tem mais alguém aí por aí de nome, com mais aparência. Eu vou gaguejar no meio do povo. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou me expressar? Eu não tenho nem o que falar. Eu não sei como conduzir. O povo é rebelde. O povo vão querer me matar. E era isso que tentavam fazer com Jeremias. Colocar ele dentro do calabouço.
amortecer a sua boca para ele não falar a verdade, não falar o evangelho, não dizer aleluia que o pecado é pecado e que para a pessoa um dia ver a Deus precisa de renúncia. Precisamos todos os dias passar pela olaria de Deus. Precisamos. Às vezes nós dizemos assim: Senhor, eu já estou preparado para viver tuas promessas, já estou preparado para viver teus milagres. Mas Deus sabe o tempo e a hora de cumprir as promessas. Ele sabe se nós estamos preparados ou não. É Ele que está extraindo o melhor de nós. É Ele que está nos forjando, nos preparando. Não só para receber algo terreno, mas a maior bênção é a espiritual, a qual muitos não dão valor, a qual muitos não querem essa aproximação de Deus, em ler a sua palavra, em orar, em renunciar, em ser amigo, ser íntimo, relacionamento com Deus. Muitos descartam as coisas do céu e querem buscar riqueza, poder, fama. Quando eu tiver um carro do ano, quando eu tiver uma casa bonita, quando eu tiver, muitas condições financeiras, quando eu tiver nome. Ei, seja fiel a Deus aí. Você já é rico. Nós já somos ricos da presença de Deus. Buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós fazemos essa aliança de dizer assim: eu quero buscar primeiro o reino, eu quero ser cheia do Espírito Santo de Deus. Mas está faltando, eu sei que está, mas a promessa de Deus, a palavra de Deus é que se eu buscar primeiro o reino, se eu me entregar mais na presença de Deus, se eu renunciar mais à minha vida, se eu tiver mais intimidade com Deus, aí sim Ele promete cuidar de mim e de você. Mas você vai ver que muitas vezes nós vai faltar algumas coisas na terra, mas vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E isso é o que nós precisamos. Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas querem a profecia da prosperidade, a profecia da chave, né? Assim, a profecia do carro do ano. Tudo isso é necessário para nós vivermos aqui nessa terra. Mas não é tudo que nós precisamos. Nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Mas é difícil. O Senhor chama Jeremias quando ele não se sente capacitado, quando ele olha para ele. E é isso que Deus quer que nós venhamos fazer: olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Se o Senhor não for à minha frente, não me faça tomar decisão nenhuma. Eu sou totalmente dependente do teu agir, do teu mover, dependente da tua presença. Jeremias, ele reconhece: Senhor, eu sou uma criança. Ei, até quando você vai fugir do teu chamado? Até quando você vai olhar para alguém e vai achar que Deus não pode te usar assim? Se arde no teu coração a chamada, se Deus já disse que você vai ser, se Deus te separou, Ele irá te capacitar para viver. Ele irá te capacitar para chegar aonde Ele quer. Mas muitas vezes nós dizemos: Senhor, eu não sei nem como é que eu vou abrir a boca. Eu não sei como é que eu vou me expressar. E em Mateus vai dizer que a gente não deve se preocupar com o que vai falar, porque o Espírito Santo nos conduzirá na hora. O Espírito Santo dará a revelação.
Nós só precisamos entender que nós somos escolhidos por Deus. E cuidado para você não estar renunciando à chamada de Deus. Cuidado para você não dizer, não, amanhã eu faço. Não, quando eu estiver mais preparado eu faço. Não, quando as coisas estiverem bem eu faço. Porque às vezes a tempestade dentro do teu barco é porque você não está obedecendo à voz de Deus. Cuidado para alguém aí dentro da tua casa não estar pagando o preço. Porque você sabe que Deus tem um chamado. Você sabe que Deus tem um ministério para você ocupar. Você sabe que Deus quer te usar para alguém que está aflito precisando de uma palavra. E você muitas vezes diz, Senhor, eu estou cuidando das minhas coisas. Eu estou muito ocupado. Até quando você vai cuidar das tuas coisas? Até quando as tuas coisas será mais importante do que as coisas de Deus? Aleluia. Cuide daquilo que Deus colocou na tua mão. Vá como Jeremias. Você imagina quando Jeremias vai dizer assim, eu sou uma criança, começo de ministério. Quando Jeremias vai dizer, eu sou uma criança, ele estava dizendo, Senhor, eu vou gaguejar. Eu vou errar o versículo, o capítulo, algumas palavras. E Deus dizendo, vai assim mesmo, Jeremias. Fala gaguejando, fala tremendo. Fala, aleluia, com vontade de não falar. Fala querendo se esconder. Fala errando as palavras, trocando as palavras. Vai do jeito que você tá. Se você é um menino, você vai começar como um menino. Se você é uma criança, você começa como uma criança. Aleluia. E quando você vai agir no mundo espiritual, fazendo a vontade de Deus, aí Ele vai te fazendo, olha, ficar adolescente. Você já não vai ser mais criança. Aí daqui a pouco você vai virar adulto. Por quê? Porque para servir a Deus, a gente não começa por cima. A gente começa de baixo. A gente começa sem saber nada. A gente começa a si mesmo. Ninguém começa no ministério de cima, não. Até porque Deus precisa trabalhar na nossa vida. Ele precisa forjar o nosso caráter. Para chegar em cima, nós precisamos estar embaixo. Nós precisamos começar pouco, falando, aleluia, só aquilo até onde Deus mandar. Mas o importante é você dizer, Senhor, eu não sei, mas eu sei que o Senhor irá me capacitar. Até quando você vai ver Deus fazer na vida de alguém e você sempre, aleluia, se escondendo. Glória a Deus. O ministério começa na tua casa. O ministério começa no teu quarto. O ministério começa, aleluia, você pregando na frente do teu espelho. O ministério começa no deserto. O ministério começa na perda. O interessante é que Deus chama Jeremias. E quando Deus chama, Deus só vai dizer para Jeremias, Jeremias, pelejarão contra ti. O Senhor já está dizendo, não será fácil. Vão se levantar contra a tua vida, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou o Senhor para te livrar. O Senhor está dizendo que chamado é fácil. Ele está dizendo que não vão pelejar contra a nossa vida. Está dizendo que não haverá calúnia. O Senhor está dizendo que a gente não vai passar por desertos. Não, Ele está dizendo, Jeremias, cinge os teus lombos.
Porque para fazer a minha obra, eu vou te começar como criança mesmo. Aleluia. Porque tu precisa, olha, ir tomando caldo, ir tomando leite, se preparando, se fortalecendo. Eu vou cingindo teus lombos. Aleluia. Eu vou te dando estrutura. Eu vou te capacitando. Aleluia. Porque quando tu chegar aonde eu quero, aleluia, tu vai estar como, aleluia, uns muros fortificados. Ei, Deus te coloca como muros fortificados, como coluna, aleluia, fortificada. Você é coluna dentro da tua casa. E muitas vezes a gente fica se perguntando: Senhor, por que eu tenho que segurar essa família? Porque eu tenho que segurar tudo em minha volta? Porque você é a estrutura forte aí dentro. Porque teu ministério está começando dentro da tua casa. Se você não conseguir liderar bem a tua casa, como Deus te levará às nações? Se você não tiver equilíbrio dentro da casa, aonde Deus está começando o teu ministério aí, aleluia. E porque muitas vezes você diz assim: Deus, eu vou deixar esse ministério que é a minha família. Se o Senhor está dizendo para Jeremias: Jeremias, vão pelejar. Você acha que servir a Deus é coisa fácil? Não é. Primeiro, a primeira escola, a primeira aula, a primeira cadeira que você vai passar dentro da tua casa. E pelejarão dentro da tua casa, e se levantarão dentro da tua família, e te esquecerão dentro da tua família, e dirão que você não vai chegar dentro da tua casa. Dentro da tua casa, aleluia, vai se levantar o inimigo, aleluia, que você vai olhar assim e vai dizer: Senhor, que peleja é essa dentro do meu lar, aonde todos era para estar unido, aonde todos era para estar orando, aonde todos era para estar voltado à tua presença. Ei, Jeremias, o ministério está começando agora. A peleja está começando agora. Aleluia. Eu estou te fazendo ficar forte aí dentro. Aleluia. Aí dentro tu está chorando. Aí dentro tu está se questionando. Aí dentro da tua casa há um vazio. E tu fica sem entender. Aleluia. Se eu me sinto só aqui dentro do ministério que é a minha casa, que peleja, eu me sinto vazio. Aleluia. Deus te separa dentro da tua casa, e muitas vezes tu não entende, aleluia, porque tu estás sendo separado no meio da família, porque tu estás sendo separado dentro da tua casa, mas é por conta do que Deus tem dentro da tua vida. As trevas já sabem que o céu te escolheu. Tem algo dentro de você que Deus está querendo extrair o melhor. E talvez você ainda não perceba, mas as trevas já perceberam. Já percebeu que tem algo diferente. As trevas olham para você e vê você orando. Mas talvez você não ore muito. Talvez ore chorando. Talvez ore com pouca força. Talvez ore, aleluia, com medo. Porque quando Jeremias vai dizer: eu sou uma criança, ele estava dizendo: eu tenho medo, viu, Senhor? Eu estou com medo. Eu tenho medo. Eu falo e o povo dentro da minha casa não me escuta. Eu tento mostrar o caminho. Eu tento mostrar a palavra. Mas esse povo está rebelde. Mas tem alguém dentro da tua casa. Escuta isso aqui. Que Deus está dizendo aqui hoje, nessa manhã. Tem alguém dentro da tua casa que hoje está sendo rebelde. Hoje está te fazendo chorar. Mas Deus vai trabalhar na vida de alguém aí dentro. Deus vai forjar o caráter de alguém dentro da tua casa. E que lá na frente você nem vai acreditar o que Deus vai fazer na vida de alguém aí. Não desista de orar. A nossa luta não é contra a carne. Se tu não orar, não levar essa guerra para o mundo espiritual, tu vai perder essa peleja.
Tu vai perder essa guerra. Porque enquanto nós perdemos tempo guerreando com pessoas, o mundo espiritual avança. Enquanto nós perdemos tempo preocupado com o que alguém vai falar. Isso me faz lembrar da afronta de Senaqueribe. Senaqueribe, ele estava afrontando Ezequias. Eu não sei qual é a afronta que está dentro da tua casa. Mas Senaqueribe, ele manda os homens dele afrontar Ezequias para dizer que Deus não iria fazer nada, que o povo ia comer as próprias fezes, tomar as próprias urinas, que o povo estava cercado e qual era o Deus que ia tirar eles. Senaqueribe, ele cercou, aleluia, Jerusalém, ele cercou Samaria, ele cercou o povo depois de ter saqueado 46 cidades e ele só faltava agora destruir Jerusalém. Aleluia, o inimigo está querendo avançar na tua vida, o inimigo está querendo avançar na tua casa. Talvez sejam tantas lutas que você esteja olhando, aleluia, como Ezequias e dizendo, querendo fazer um acordo. Ezequias queria fazer um acordo de paz, ainda manda prata, ainda manda ouro, mas deixa eu te dizer, não se negocia com o inimigo. Aleluia, tu precisa entrar dentro do teu quarto e falar com Deus, porque por mais que você tente dar satisfação a alguém, por mais que você tente, aleluia, negociar com alguém, o inimigo vai querer destruir a tua vida de todo jeito. Mas quando Ezequias escuta a afronta, ele vai dizer, não dê recado para ninguém. Ei, escuta isso aqui. Quando o rei Ezequias, ele escuta a afronta de Senaqueribe, ele vai dizer, todo mundo em silêncio. Ninguém manda recado. Ninguém, aleluia, vai devolver a afronta. Ezequias pega a carta de afronta. Em vez dele ir, aleluia, falar com Senaqueribe, em vez dele perder tempo com o inimigo, ele entra dentro da casa de Deus com uma carta de afronta. Se prostra na presença de Deus. Abre a carta diante de Deus. E ele vai contar a afronta, aleluia, diante de Deus. E vai dizer, Deus, o Senhor não é Deus na terra e no céu? Não é o Senhor quem livra? Não é o Senhor quem tem todo o poder? Eu estou te apresentando essa carta diante do teu altar. Senaqueribe está dizendo que vai destruir Jerusalém. Está dizendo quem é o teu Deus para livrar vocês das minhas mãos. Está aqui, Senhor, a carta de afronta. É bem verdade que ele destruiu muitas nações, mas Senaqueribe, Ezequias vai dizer, Senaqueribe, ele destruiu os deuses de pedra, de madeira, de pau, mas o Senhor não, o Senhor é um Deus verdadeiro. E a carta foi apresentada. Aleluia. É Deus dizendo para você, apresenta na mão do Senhor. Quer vencer essa guerra? Quer vencer essa peleja? Apresenta a afronta na mão de Deus. Apresenta, aleluia, o que você está passando, essa noite escura, essa tribulação. Aleluia, faz feito Ezequias. Aleluia, abre a carta da afronta. Aleluia, eu não sei qual é a afronta que chegou na tua vida. Pode ser a enfermidade, pode ser a porta fechada, aleluia, pode ser, aleluia, a falta de alimento, aleluia, ataque espiritual. Vai para o altar de Deus apresentar a carta diante, aleluia, do altar de Deus. Isaías volta, manda um recado para Ezequias e vai dizer, olha, tu não vai precisar usar espada. Tu está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Ei, se cale. Quando você aprender a confiar totalmente em mim, quando você descansar, quando você tirar essa ansiedade
e colocar e depositar totalmente no meu altar, eu ajo, eu faço, eu quebro, eu desfaço, eu opero, eu salvo, eu transformo. Mas você precisa confiar. Ezequias poderia ter mandado o recado. Aleluia. Ele poderia devolver a afronta. Mas Isaías vai dizer: tu não vai tirar a espada. Tu não vai precisar mandar recado. Tu não vai precisar fazer nada. Aleluia. Tu vai ver o que Deus vai fazer nessa peleja, nessa guerra. Aí Deus vai dizer: diga a Ezequias que eu ouvi a oração. Ei, Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo, aleluia, a afronta, a perseguição, as noites escuras, as pelejas. Deus está mandando te dizer: se aquiete. Ele está ouvindo, Ele está vendo. Mas é necessário, aleluia, você se aquietar para deixar Deus fazer, para deixar Ele agir. Ele tem um tempo para fazer. E o Senhor vai dizer: diga a Ezequias, Isaías, que eu ouvi a afronta. Aí Ezequias vai dizer: Deus, mostra que tu és Deus no céu e na terra. Mostra que a tua honra e a tua glória tu não dá para ninguém. Entra nessa peleja para que o teu nome seja exaltado. Ezequias não vai dizer: Senhor, entra na peleja porque eu estou com medo. Entra na peleja, aleluia, porque eu quero vencer. Ele vai dizer: teu nome precisa ser honrado. Teu nome precisa ser glorificado. Ele afrontou ao Senhor. Ele disse: quem é Deus para te livrar? De quantas nações eu já destruí? Deus, ele, aleluia, afrontou o Deus vivo. Se levanta do teu trono. Ah, tem alguém, aleluia, que está afrontando o próprio Deus. Tem alguém, aleluia, que não está vendo o que Deus, aleluia, é na tua vida. E está afrontando, está pelejando, está mandando afronta, está mandando palavra. A palavra era: se rendam. Vocês estão cercados. Vocês vão morrer aí dentro. Vocês vão comer as próprias fezes e urinas. Não tem jeito, não tem saída. Qual Deus pode livrar vocês? Glória a Deus. Deus vai mostrar a alguém que Ele é Deus na tua vida. Deus vai mostrar para alguém que Ele faz, que Ele vela. Como Ele disse: Jeremias, o que é que vês? Vejo uma vara de amendoeira, Senhor. Viste bem, Jeremias, porque eu sou Deus realmente no céu e na terra. Eu sou Deus, aleluia, quem revoga a sentença. Eu sou Deus que opero. Eu sou Deus que transformo. Eu sou Deus que dá a última sentença. Eu velo, Jeremias, sobre a minha palavra. Sou eu que te levarei às nações. Sou eu, aleluia, que cumprirei as minhas promessas. Te colocarei no meio de grandes, porque eu colocarei a ousadia na tua vida. Eu colocarei as palavras na tua boca. E eu sei que tu não vai temer no meio dos grandes. Eu sei que quando eu te usar com meu Espírito Santo, tu vai falar aquilo que eu te mandar. Eu velo, Jeremias, para cumprir. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em uma noite, o Senhor dá ordem no céu, e um anjo, só um anjo desce e mata 185 mil assírios. Aleluia. Ei, nós servimos a um Deus grande. Até quando você vai temer? Até quando você vai estar escondido? Até quando, aleluia, essa ansiedade vai tomar conta de você? Aleluia.
Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Ei, pode vir um exército enorme tentar destruir a tua vida. Um anjo só, Deus dará ordem. Um anjo só guiará você. Você que acha que está só, aleluia, Deus libera um anjo com uma espada, aleluia, para defender a tua causa, para defender, aleluia, você diante dos adversários. Aleluia, pelejarão, Jeremias, tentarão, avançarão, mas quando o povo achar que vai vencer, aleluia, quando quererem amortecer a tua boca, eu mandarei um anjo só para destruir, aleluia, as nações, para derrubar os muros, aleluia, fortificado, feito pela mão do homem. Glória a Deus. Enquanto Ezequias dormia, ele não estava pelejando. Jeremias estava dormindo na sombra do Onipotente. Deus agiu. Deus, aleluia, neutralizou a força do mal. Enquanto ele não pelejava, até você dormindo, o céu está agindo. Até você sem perceber, o céu está agindo. Imagina ele ali acordando, Ezequias, e tendo a notícia. Ei, chegará a notícia. A carta de afronta que mandaram para a tua vida. A carta, aleluia, do laudo. A carta, aleluia, da medicina. A carta do advogado. A carta do juiz. Ei, Deus está dizendo: chegará a resposta do céu para a tua vida. Aleluia. Você entregou diante do altar de Deus. Você fez feito Ezequias. Disse: olha, Deus, chegou a carta. Aleluia, mas eu entrego diante do teu altar. E enquanto Ezequias dormia, o mundo espiritual, aleluia, estava guerreando ao favor dele. E chegará a notícia para você. Deus vai mandar, aleluia, a carta para alguém de volta, aleluia, com a assinatura dizendo: fui eu, assinado Deus, aleluia. Você até queria mandar, mas Deus está dizendo: guarde, porque eu é quem vou mandar. E a assinatura vai ter o meu nome. A assinatura, aleluia, o carimbo vai ser de Deus. Porque quando Ele faz, aleluia, ninguém pode desfazer o que Deus vai fazer na tua vida. Espere o tempo de Deus. Porque quando chegar o tempo dele, aleluia, alguém vai dizer assim: como foi? Foi Deus. Foi Deus que fez. Aleluia. Mas 185 mil soldados assírios? Foi. Você saberá. Aleluia. O estrondo, o barulho, você ouvirá. E Deus vai dizer assim: olha, meu filho, olha, minha filha, não sou eu que pelejo. Não sou eu quem dou a última palavra. Olha aí o que eu fiz. Aleluia. Não trema e nem tema diante de nada. Vá para o altar de Deus. Entregue a Deus. E você verá o que Ele fará na tua vida, na tua história. Estão querendo avançar contra a tua vida. Porque primeiro, aleluia, Senaqueribe invade 46 cidades, enfraquecendo o povo. Depois ele começa a bombardear a mente para dizer: quem é teu Deus? Para livrar. Aí querendo apresentar as guerras que venceu, tudo o que fez. Olha aqui o que eu ganhei, olha aqui o que eu fiz, olha o poder que eu tenho. É alguém
Alguém está se prevalecendo porque tem uma cadeira. Alguém está se prevalecendo porque tem um nome. Alguém está se prevalecendo porque tem conhecimento. Ah, Jesus. Alguém está se prevalecendo, aleluia, porque tem um pouquinho, olha, não é muito não, mas é um pouquinho só de conhecimento de alguma coisa. Aí acha que acha que pode, acha que faz, aleluia, mas esqueceu. Senaqueribe está esquecendo, aleluia, que acima de Deus não tem outro. Senaqueribe está esquecendo, aleluia, que antes da sabedoria do homem é tão pequena diante de um Deus tão grande. Alguém está esquecendo, deixou o ego subir, aleluia, deixou o orgulho subir e está dizendo: eu faço, eu mando a afronta, sou eu que dito as regras, sou eu quem faço, eu faço do meu jeito, é do jeito que eu quero, aleluia. Mas Deus mandará, aleluia, a carta de afronta que chegou na tua vida. Assim diz o Senhor. Louvado seja Deus, aleluia, que Deus te abençoe, que essa palavra, fica com essa palavra, aleluia, aleluia. Quando tu pensar em ter medo, diga: eu tenho um Deus grande, aleluia, que quando afrontam minha vida, que quando eu passo por uma peleja, aleluia, eu vou para o altar dele, eu faço que nem Senaqueribe, aleluia. Quando chegar a carta até você, você vai fazer como Ezequias, aleluia, quando recebeu ali aquela carta, vá para o altar, entregue no altar, apresenta a Deus essa causa aí, apresente a Deus a causa, você vai ver o que Deus vai fazer. Apresente a Deus, aleluia. Eu não sei qual é a ameaça que chegou na tua vida, eu não sei qual é a peleja que está na tua vida, mas quem sabe aonde vai buscar a vitória, quem tem certeza e fé que é no altar de Deus que consegue, aleluia, não perde tempo. Enquanto nós lutamos na terra, nós vamos perder batalhas, mas se tu aprender, aleluia, a levar para o altar de Deus, tu verás a resposta. Imagina Ezequias acordando e recebendo a notícia. Ei, quando você acordar, você vai receber a notícia. E o que é que isso quer dizer? Chegará a surpresa. Aleluia. Chegará a surpresa. Não quer dizer que você vai estar dormindo fisicamente, mas está falando de surpresa, de um Deus que peleja, de um Deus que restaura, de um Deus que liberta, de um Deus que cura o laudo do câncer terminal, aleluia. Ei, chegará a surpresa. Você está levando no altar de Deus e apresentando, aleluia, dizendo: Senhor, aqui é o laudo. Mas qual é o laudo que o céu me dá? Aleluia. Qual é a sentença que o céu vai me dar, vai dar para minha família? Aleluia. Quem sabe que Deus da última palavra não vai paralisar? Você pensa que Ezequias não teve medo? Como assim não teremos medo quando chega uma notícia qual a gente não espera? Quando a peleja está querendo avançar? Quando as lutas, a gente treme na base, somos limitados. Ezequias, ele se rasga, se veste de pano de saco, se mela de cinzas, entra em total dependência e humilhação na presença de Deus, temendo. Era impossível ele ganhar a peleja, era impossível ele ganhar a guerra. Ele já estava vendo o inimigo avançando, destruindo tudo. Mas ele foi com medo. Ele foi temendo. Ele foi fraco. Mas ele foi. Você está entendendo? Se posicione. Não espere os melhores dias. Vá como você estiver. Mas, Senhor, eu estou com uma angústia tão grande na minha alma. Eu me derramo na tua presença e só faço chorar. Vá como você estiver. Nem sempre vamos estar nos melhores dias. Tem hora que a gente vai ver as coisas acontecendo e vai temer mesmo.
Mas quando ele vai para o altar, a resposta chega. E a resposta chegou aqui hoje para você dizendo: eu mandarei e devolverei, aleluia, a carta. Porque toda carta merece resposta. Toda carta merece resposta. Mas a resposta que alguém está esperando, quem vai mandar é Deus. Você está escutando? O que Deus está te dizendo? Ele viu tudo, sabe de tudo. Mas quem vai devolver a carta, a resposta que alguém está esperando, é Deus, amém? E que o Senhor te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus, fica com essa palavra, que o Senhor aí, Ele conforte e dê sabedoria e força para você ir para o altar de Deus, amém? Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, aleluia, nos dando força para seguir em frente. Glória a Deus, nós vamos vencer essa batalha, porque nós estamos juntos no seu propósito, aleluia. Eu estou orando por vocês, por cada um de vocês, pela família de vocês, e eu sei que Deus mandará essa carta aí, seja lá de afronta, seja lá do laudo, seja da porta fechada, eu não sei, aleluia. Chegou para te entregar, mas haverá resposta do céu para a tua vida. Em nome de Jesus, haverá resposta. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor.